Socorro, no dia de ontem aconteceu aqui no município de Ilhéus, né, vamos dizer, a primeira etapa, né, porque não se findou, não concluiu, da licitação da coleta dos resíduos sólidos, né, transporte também dos resíduos sólidos, residencial, comercial e hospitalar. E, mais uma vez, esteve participando, no dia de ontem, estive conversando com a Elisângela, né? Aproveitar e mandar um forte abraço. E ela contava sobre como foi o dia de ontem, essa licitação. Você que esteve lá, participou mais próximo, como é que você avaliou essa primeira etapa, essa primeira instância da licitação da coleta do resíduo sólido do município? Demis, Dória e ouvintes, né, do programa Verdade Bendita neste momento. Ontem foi a primeira concorrência, o primeiro edital de concorrência pública desse ano, que é o edital 001, né? Sim. E que trata da execução do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais, coleta e transporte de resíduos hospitalares, limpeza e desobstrução de redes de drenagem e galerias de águas pluviais, com equipamentos de vácuo e alta pressão, lavagem e desinfecção de feiras livres e vias e limpeza de praias. Então, foi em apenas um lote, todos esses serviços a serem contratados pelo município pelo valor de R$ 19.918.201,68, que é o valor total para os 24 meses de contratação desse serviço. O que dá aproximadamente R$900 mil mês, que é 899, mais frações, né? Vamos botar R$900 mil mês. Existia quantas empresas buscando sair vitoriosa dessa licitação, Socorro? 6 empresas se apresentaram, Demis, como licitantes. A empresa Horus, a empresa Torre, a empresa Solar Ambiental, Horus, Torre e Eva. Essas 3 são de Salvador. A empresa SP Ambiental, que era de São Francisco do Conde. A empresa Ferreira Lima, que era de Cairu, né, de Cairu, em Valência, lá o endereço dela é na Gamboa, e a empresa Solar Ambiental, que é de Ilhéus. 6 empresas estavam ontem presentes, concorrendo a esse contrato, a esse edital. Iniciou a sessão às 9 horas, nós já estávamos lá, mas ela iniciou um pouco mais tarde, porque teve que haver uma reacomodação de sala, porque a quantidade de pessoas da sociedade civil, o que é muito positivo, buscando participar e querendo assistir à licitação, se fizeram presentes. Me permita, Socorro, eu te interrompi um pouco. É bom a sociedade civil estar presente, mas como tem sido para o presidente ou a presidente do pregão, mais as pessoas envolvidas com esse processo, verem a sociedade participando? Estão avaliando com bons olhos ou está tendo algum tipo de repressão ou retaliação? É muito bom a participação, como você disse, da sociedade civil, porque nós estamos lá fazendo o controle social e acompanhando como se gasta e como se aplica o dinheiro, o recurso público, que é o dinheiro de todos nós, que vem através dos impostos que nós pagamos. Por parte da comissão de licitação, há uma boa aceitação da presença da sociedade civil, ao contrário, né, do que poderia parecer, e não deve, né, a essa altura do acontecimento. Sim. Com toda a abertura que é dada para a sociedade civil a partir da Constituição Cidadã de 1988, que agora em outubro faz 25 anos. Isso. Né? Também da Lei de Acesso à Informação, de todas as outras, de todo o arcabouço legal que permite e diz, você, povo, que é o verdadeiro poder, é quem deve estar acompanhando de perto aquilo que acontece no seu local, no seu município. Então, isso tem sido muito bem aceito por parte da comissão de licitação. Nenhum obstáculo foi feito até hoje. Nos encaminham os editais são encaminhados para todos nós, da sociedade civil que solicita, principalmente aos integrantes do Observatório Social de Ilhéus, temos acesso a tudo.
E ontem, coincidentemente, ontem houve uma reação por parte de um dos licitantes, não é, reagindo à participação da sociedade civil. Foi até engraçado, não é? Porque em 2013 alguém não entender a importância da sociedade civil estar participando, foi até engraçado. Eu fiquei calada olhando porque eu não acreditava no que eu estava ouvindo, né? E tanto o secretário que estava presente lá na licitação, quanto a presidente da comissão de licitação, foram enfáticos no sentido de dizer que sim, a sociedade civil tinha que participar, porque o processo tem que ser o mais transparente possível, né? Com certeza. E isso aconteceu. Não temos tido nenhum tipo de obstáculo nesse sentido. Estamos participando de vários certames. Ainda não temos condição de participar de todos, porque não temos voluntários suficientes para estar fazendo esse acompanhamento. Isso é importante, que as pessoas cada vez mais se coloquem à disposição, porque aí a gente pode ir dividindo, porque quem acompanhar a licitação, ele tem que acompanhar desde o edital até a entrega do produto ou serviço. Fica responsável por isso, do início ao fim. Vamos dizer que é um fiscal. Vamos dizer assim. Um fiscal. Nós estamos fiscalizando aquilo que é nosso. Então é um direito Tomando nosso. conta. Tomando conta é nosso. Entende? Mas certo. Vamos lá. Como é que aconteceu? Como é que foi o desenrolar, né? Dessa primeira etapa? Na realidade foi uma primeira etapa, porque começou às 9h30 aproximadamente, e só foi concluído às 15h30, quando nós pudemos levantar para almoçar, não é? Meu Deus. E nessa primeira sessão, o que aconteceu foi a habilitação por parte dos candidatos, dos concorrentes, dos licitantes, né? Eles entregam toda a documentação que é exigida por lei. Todos analisam os documentos de todos os outros, passa por todos os licitantes, passou também para quem estava representando naquele momento a sociedade civil, e depois foi feita a abertura do primeiro envelope, que é o envelope que traz toda a documentação que é exigida pelo edital, e todos eles fazem a avaliação novamente de toda a documentação apresentada, e aí já era também tarde, né? E todos já estavam gritando com fome e tinha que ter um momento de parar. Então, que momento era esse de parar? Então, a presidente da comissão de licitação, a doutora Daniele, ela decidiu, então, que pararia ali, faria a ata dessa primeira etapa, e na segunda-feira, na próxima segunda-feira, às 9h da manhã, aí vão ser abertos, se não houver nenhuma interposição, vão ser abertos os envelopes com os preços, com as propostas de cada empresa, e ver qual empresa que pode ganhar, que vai ganhar, porque o preço é fechado, não vai ter barganha, nós não vamos poder negociar ou sugerir que o preço seja menor, que o valor apresentado seja menor, porque vai vencer quem apresentar o menor preço. Essa é a ideia, né? Então, transcorreu dessa forma. Todas as 6 empresas que se apresentaram no dia de ontem estão aptas? Olha, várias observações foram feitas por todos os presentes, inclusive pela sociedade civil, né, que estava ali presente, representando o Observatório Social. A doutora Nájara Gomes estava lá e fez a intervenção, que foi aceita e foi registrada em ata, de que algumas observações foram feitas para que sejam agora analisadas pela comissão. A comissão de licitação vai analisar todas as intervenções feitas, observações que foram feitas, e vai julgar se é pertinente ou não, se todas as empresas estão ou não aptas a participar e a dar habilitadas, né? Ela vai ou não habilitar as empresas para segunda-feira apresentarem o seu valor. Então, todo mundo fez uma observação, né? A Ferreira Lima, por exemplo, ela reiterou as considerações que já tinham sido feitas pela Solan Ambiental, com relação às outras empresas, acrescentou que a empresa Eva não apresentou a consolidação da alteração da empresa dela anterior, que deu origem à atual empresa. Isso. Então, é tudo observado minuciosamente por cada um deles, em relação aos outros. A sociedade civil fez observações também que nós consideramos importantes, e o que nós queremos agora salientar, e que ficou claro para nós da sociedade civil, que já havíamos, inclusive, apresentado uma solicitação, uma impugnação dessa licitação, mas ela foi intempestiva, ou seja, ela foi feita fora do tempo,
Mas nós quisemos fazer assim mesmo, fizemos, foi julgada como não procedente e nós entendemos isso, né? Mas fizemos uma outra solicitando a nulidade da licitação e aí eu posso elencar, acho que tem um ouvinte agora que quer fazer uma pergunta e aí logo depois eu apresento e falo sobre o que foi que nós entendemos que pode justificar a nulidade, porque o edital poderia ter sido escrito de uma outra forma. Tá ok, 12 horas e 47 minutos, tem ouvinte na linha, alô, boa tarde. Ô, Demi, boa tarde. Com que eu falo? É Zeca Preto que está falando. Eu queria saber uma pergunta aí. Certo. Sobre essa empresa, a Horus, ela é ligada com a Eva. Será que tem alguma coisa a ver? Porque até o sindicato do pessoal que trabalha na limpeza já falou isso aí no ar, que a Horus é ligada com a Eva. Será que não tem alguma coisa a ver? Olha, dentro do critério da licitação tem que ser avaliado justamente isso. Eu acredito que esse é um papel que não cabe à sociedade civil. Sim. Porque o que importa para a sociedade civil, certamente, que é o que está no edital, se está tudo de acordo com aquilo que está sendo exigido. O máximo que a sociedade civil pode fazer é solicitar, né, para o próprio governo fazer algumas recomendações, fazer algumas observações. Nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento ou acreditar que uma empresa faz parte da outra, porque essa é uma observação que a gente faz também, né? Nós observamos se uma empresa ou se os sócios de uma empresa compõem outra. A gente observa, inclusive, atentando para o nome do pai e da mãe. Certo. E nós não verificamos isso ontem, não, com nenhuma das empresas. Agora, nas empresas participantes, se caso isso ocorrer, o edital diz alguma coisa? Não, se isso ocorrer, a gente recomenda que isso seja observado para a comissão de licitação. Se for algo pode acontecer uma empresa cobrir a outra, sendo as duas do mesmo grupo. Não sei, elas não podem. Assim não pode, não. Aí não podem concorrer assim, não. Se ocorre isso, cabe à sociedade civil fazer uma observação que deve constar em ata. Se nada for observado, aí nós vamos informar isso ao próprio gestor, ao prefeito, e informar ao mesmo tempo para o Ministério Público, que pode intervir ou fazer uma recomendação. Tá certo. Tem mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Bom, verifica aí, Airan, por gentileza. 12 horas e 49 minutos, 12 e 49. Paramos para acompanhar o ouvinte e você iria fazer uma colocação a respeito, ia estar elencando, né, os itens. Exatamente. Então, nós colocamos que nós tínhamos que ser observado por parte do município, quando fez o edital, quanto à questão dos resíduos sólidos infectantes ou resíduos sólidos de saúde. Sim. O edital não foi claro de que não vai coletar resíduos sólidos que não seja apenas da rede pública de saúde. Então, quando ele diz que vai coletar resíduos sólidos de saúde... Subentende... que ele vai coletar tudo. Tanto público como privado. Pois é, e o povo, nós, a sociedade civil, não podemos pagar, o povo não pode pagar para coletar resíduos sólidos de saúde de nenhuma clínica, de nenhuma clínica privada, clínica ou hospital privado, nem de farmácias, nem de salão de beleza, não é possível. Eu acredito que está na linha. Esse foi o primeiro item. Eu vou concluir ele ainda. Tá ok. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Dani. Com quem eu falo? Santana. Ô, Santana. Tudo bem? Tudo bom, fica à vontade. Olha só, quero mandar um abraço aí para Maria do Socorro. Muito obrigada. Muito bacana. Sim. Olha só, esse mês de agosto foi o aniversário de Raul Seixas. Certo. Daí, o Raul Seixas tem uma música interessante, que ele fala assim: Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar no buraco de rato você tem que transar. Eu quero dizer com isso que na política também é assim. Se você quiser mudar, não adianta mudar de fora.
Você diz, não vou votar em ninguém, né? Não quero participar, tudo é ladrão, tudo é a mesma coisa. Então, assim, se você observa de uns 15 anos para cá, muita coisa mudou na política. Sim. Claro que os espertalhões, os ladrões, corruptos, estão com sempre a maneira de burlar as leis, a fiscalização. Mas hoje, o Ministério Público, por exemplo, tem muito mais autonomia para investigar, inclusive o próprio governo. Verdade. Antigamente, assim, a Polícia Federal, por exemplo, virou uma polícia banal até um tempo atrás. Hoje não, hoje a Polícia Federal voltou a ser a Polícia Federal, né? Assim como a sociedade civil organizada, que tem que ser organizado. A ferramenta da internet é uma ferramenta excelente para a gente poder estar trabalhando dia a dia. Você vê que isso que está acontecendo, essa licitação aí, a participação popular, é uma coisa inédita. Porque, assim, sempre foi aberto para que na lei que podia participar. Só que não tinha elementos para você convidar a população para incentivar a participar. E através das redes sociais, principalmente, a Maria Socorro e outros conseguiram com que essas entidades passem dessa licitação. E isso é muito positivo. Tá certo? Tá ok. Quero parabenizar aí a Maria Socorro pelo trabalho que vem fazendo na Instituto Ilhéus. E sempre participar. Um recado para a população, vamos dar apoio aos jovens da Uniellos, que hoje a gente vai no centro da cidade sem vergonha, mas ao mesmo tempo a gente deve sentir orgulho por esses jovens, que nós, na nossa geração, lá atrás, em 2000, quando houve aquele aumento de 40%, quase 50% na passagem de Ilhéus, com a promessa do terminal de transbordo, a gente não levantou a voz. E hoje nós temos esses jovens para poder levantar a voz por nós. Tá ok, Forte abraço. Tá ok, Santana. Forte abraço para você, obrigado pela sua participação. Santana, muito obrigada. Eu acredito que é isso mesmo. As pessoas, essa abertura ou essa permissão, ela sempre existiu. Mas, infelizmente, as pessoas não tinham conhecimento de que elas poderiam realmente participar. Então, agora, com as redes sociais, como você falou, fica mais fácil para que nós possamos incentivar e motivar as pessoas a participarem e fazer elas entenderem que esse é o papel delas. E se todos participarem, aí cada um faz um pouco e a gente consegue efetivamente fazer o controle social e as reclamações certamente que serão minoradas, porque com o controle social aí nós podemos realmente fazer tudo ficar melhor do que é hoje. É isso que eu acredito. Mas voltando, eu estava falando sobre o primeiro argumento, que é o argumento que foi utilizado pela sociedade civil organizada, que é da coleta e transporte de resíduos infectantes hospitalar, né, de origem hospitalar, que deveria estar explícito que era só para ser aquele que é gerado pela rede pública. Com certeza. Né? Esse é o primeiro. Então, nós não podemos pagar pela rede privada. E aí eu vou para o segundo argumento, que nós utilizamos depois de mais um ouvinte aí na linha, né? Vamos lá, vamos ouvir. Alô, boa tarde. Boa tarde, Denis Dória. Boa tarde. Jamerson Araújo. Socorro. Parabéns aí pelos argumentos. A gente fica feliz e quando a gente vê pessoas guerreiras, pessoas que vêm trabalhando em prol do município, né? E Socorro aí tá dentro desse conteúdo. Denis, eu estava vendo uma pergunta de um ouvinte de vocês, se a Eros ou a Eva é a mesma, são os mesmos sócios da Urus. Não são, mas fazem parte do mesmo grupo político, né? A Urus, ela, há um tempo atrás, prestou serviço ao PP, com o João Henrique, lá em Salvador, pertenceu ao PP. Então, ela é tipo uma empresa que só vai para onde o PP está, né? Então, a gente vem já investigando a hora, o blog Agravo foi o primeiro a divulgar, com exclusividade, que ela recebeu R$381 mil para a varrição da cidade, sendo que o município tem quase mais de 400 varredores de rua, né, que prestaram concurso e estão aí, são efetivos da prefeitura, e o governo, infelizmente, contratou essa empresa veio fazer o serviço de varrição e recebeu esse valor, 381 mil. Depois ela saiu, acabou esse contrato, recebeu o valor integral, confirmado pelo secretário de Finanças na Câmara de Vereadores,
no final de fevereiro, né, que ela recebeu integral, saiu, e aí até hoje ela presta serviço à EVA. Todos as pessoas que recolhem o lixo, que trabalham no recolhimento de lixo, nos carros de lixo da EVA, são registradas pela Horus, né? Então, quer dizer, tudo é ligado, tudo é uma fatia. Infelizmente, a gente não tem, a Câmara Social não tem informação concreta, principalmente devido à licitação, porque aquilo ali é fechado, é um edital, tudo está dentro do edital. A documentação são desvinculadas, mas um dia a verdade vai aparecer, né? E a gente vai estar aí. Tomara que nenhuma dessas duas empresas ganhe, porque se ganhar, a gente vai estar colado, porque pra gente vai ser falcatrua. Pode ser até que não esteja, o trâmite seja total e transparente agora, né? Inclusive, eu achei até uma coisa, eu tenho um curso, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em administração pública, eu achei uma coisa estranha, foi essa parada, para se abrir os envelopes depois, né? Eu acho que abre um argumento para que a gente possa questionar por quê, né? Infelizmente. Mas vamos ver aí, eu estou dando parabéns a Socorro. Ontem eu acompanhei atentamente o Facebook, ontem, né, de olho na Câmara, um trabalho espetacular e que ela continue assim junto com o pessoal do Observatório. Um abraço. Um abraço para você, Jamerson. E Jamerson é do blog Agravo. Jamerson Araújo, blog Agravo. Qualquer coisa vocês podem acessar, sempre tem matérias lá. Socorro Mendonça para as suas explicações dentro daquilo que o Jamerson colocou. A sua opinião a respeito de abrir esses envelopes depois? Olha, eu vou dizer assim, primeiro agradecer a Jamerson, não é, pelo elogio, pelo reconhecimento. Esse é um trabalho que todos nós podemos e devemos fazer, não é? Todos devem participar. Agora, quanto ao que ele citou, eu não posso dizer absolutamente nada por desconhecimento total, e também a sociedade civil, nesse acompanhamento, nós não podemos e não devemos fazer nenhum juízo de valor. Sim. A nossa análise e o acompanhamento, ele é apenas para citar os fatos, o que é que está acontecendo. Agora, aqui neste programa, o presidente do sindicato dos garis, o Luiz Carlos, José Carlos, ele afirmou da ligação entre essas duas empresas, as quais o Jamerson também acabou de citar. Quando ele esteve aqui em entrevista, ele falou que estava temeroso em relação a justamente isso, esse sentido das duas empresas virem para Ilhéus com um único objetivo. Bom, isso aí cabe agora acompanhamento por parte da própria Justiça ou Ministério Público tomar conhecimento e ficar atento. E a sociedade civil, como disse Jamerson, que nós devemos acompanhar. Esse é o papel de cada um de nós. Nós estamos cuidando do que é nosso. Temos que estar atentos. Se há alguma evidência ou se pode ser comprovado o que está sendo dito, aí cabe uma denúncia. Agora, nós temos que fazer isso. Haveria necessidade de se abrir os envelopes das propostas de valores das empresas depois, ou poderia ser feito no dia de ontem mesmo? Se nós saíssemos para almoçar, porque todo mundo ali é humano, sim, se fosse servido o almoço ali... Que era o que poderia acontecer, visto que se estendeu um pouco. Mas quem ia servir o almoço? Olha... Eu não ia aceitar que nenhuma das empresas pagasse o almoço para mim. Eu recusei antes que me oferecesse. Eu disse, eu não quero nada. Se tem fosse esse da lado prefeitura, também. Agora, cabe ao município também já estar atento a esse tipo de coisa. Mas eles não esperavam que acontecesse aquilo, que fosse tão concorrido e que a sociedade civil estivesse ali. Por isso que temos que estar preparados para isso. Tem mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Denissória. Boa tarde, Lúcia. Me abandonou, viajou, tá voltando, eu tô cheio de saudade. Forte abraço, Saninha. O que você acha que é isso? Socorro Mendonça, boa tarde, Sociedade de Ilhéus, boa tarde todos os locutores que estiverem atentos ao James e principalmente a nossa equipe aí desse programa tão lindo e tão famoso. Estava lá em São Paulo e percebi alguma coisa, viu, Denis? Mandei até pelo seu Face alguma coisa. Eu estava acompanhando. Eu estava acompanhando de verdade toda a movimentação da cidade. Tocou uma grande importância dessa questão desses catadores pelo qual você está falando. A minha maior preocupação é sobre
todo o catador de lixo ou catadores que estiverem nesse movimento, nessa licitação que está sendo feita por essas empresas, é o lixo hospitalar, principalmente o lixo hospitalar diário de cada paciente. O paciente diabético, o paciente do portador de AIDS, o paciente portador de hepatite viral e por aí afora, que permanece em casa, na periferia de Ilhéus. Essa é uma grande preocupação na Vila Nazaré, no Teotônio Vilela, no São José, como também aqui na Avenida Esperança, como também aqui na Zona Sul. Eu gostaria de saber se nós possamos realmente ser atuantes, verdadeiro cidadão ilhéense que ser atuante de fiscalizar junto com, porque a nossa obrigação é fiscalizar exatamente o que você acabou de falar. Me sinto contemplada com a sua palavra e quando Jamerson sobre essa questão. O que nós precisamos é nos unirmos para irmos, se necessário for, ao Ministério Público, porque o direito da saúde, o direito de nós fiscalizarmos está no Ministério Público ou na Defensoria Pública, que é o nosso advogado de graça. Muito obrigada, Jamerson. Denis, e obrigada, Jamerson, pela sua colocação e muito mais por você, Socorrinho. Boa tarde. Obrigada, Celinha. Mais uma vez, então, voltando aí ao resíduo hospitalar, que é o resíduo infectante, existe no município um decreto que trata dessa questão de como deve isso acontecer, que é o decreto 070 de 2010. Eu participei do grupo de trabalho, na época tinha à frente o Valdemar Policarpo, trabalhando a sociedade civil junto com o governo para que esse decreto saiu, ele tem que ser regulamentado, né, a lei de resíduo sólido, mas está incluído na lei maior, que é a lei nacional, que é a lei de resíduo sólido, aplicar no município a política pública, né, que é a implementação da Política Nacional de Resíduo Sólido do município, e incluir aí o resíduo sólido de saúde, o resíduo sólido de construção civil, mas especificamente resíduo sólido de saúde já existe no município o que deve ser feito e como deve ser feito. Ele tem que ser, quem gera o resíduo sólido tem que contratar uma empresa que deve vir coletar o resíduo num caminhão especial, num carro especial e deve levar para incinerar. Esse material, ele não deve ser levado para o aterro sanitário e ser enterrado. Ele tem que ser incinerado, ainda o da rede pública. Mesmo que venha haver a coleta desse resíduo por parte dessa empresa que está sendo contratada. Não pode haver o descarte, tem que ser incinerado. Incinerado, exatamente, não pode, como acontece hoje. E da rede pública municipal. A estadual tem que pagar o dela. O hospital regional, que é estadual, nós não temos aqui com o recurso do município de pagar, não. Quem tem que pagar é o Estado. Bom, mas além desse resíduo sólido, o gerador do resíduo, ele é responsável pelo destino final. Então, da mesma forma, o resíduo industrial que está citado no edital, que deve ser coletado por essa empresa que vai ser contratada, e o resíduo comercial, também não deve ser pago pelo povo, não. Com certeza. A indústria que pague para que o resíduo dela seja coletado. O povo tem que pagar pelo resíduo doméstico. Isso. E o resíduo doméstico tem que ser separado. E como ele não vai ser misturado, e nós vamos orientar, e temos que orientar, e é a responsabilidade também do governo fazer isso, separando para que aí a cooperativa de catadores de recicláveis, que foi formada por pessoas que viviam no lixão e do lixão, essa cooperativa existe em Ilhéus. Sim. E é responsabilidade do governo fazer a inclusão socioprodutiva dessas pessoas, fortalecendo a cooperativa que foi formada por eles, vai também entregar esse lixo para essas pessoas. O que é que vai acontecer aí? Tem que ter um caminhão, que pode ser 1 ou 2 caminhões, que podem ser fornecidos pelo governo para fortalecer a cooperativa, até que ela possa caminhar sozinha. Não é que tem essas pessoas, eram 80, hoje estão em 40, porque os outros não acreditam no processo, mas eles vão acreditar quando começar a dar resultado. Ver a coisa fluir. Exatamente. E depende do governo municipal que isso aconteça também. E que tem uma responsabilidade sobre os 80, sobre isso, não claro. sobre os 40. Exatamente. Então, vai ter que ter... Aí o que é que vai acontecer? O resíduo sólido doméstico vai ser o mínimo.
Com certeza. Tem que ser o mínimo. Logo, a gente pode sim pensar em que esse valor pode ser diminuído da contratação dessa empresa. Isso. Com referência à questão de coleta e transporte de resíduos sólidos. Porque aí você retira resíduo sólido de saúde da rede privada. Você tira resíduo sólido de indústria, que é a indústria que pague, porque é a pessoa jurídica, tira o resíduo sólido de comércio, porque a CDL tem que... Então, eu fazer um apelo ao presidente da CDL para que ele reúna os lojistas, para que eles façam esse contrato com a cooperativa de catadores de recicláveis Consciência Limpa, que é a Colimpa, e contribua nesse processo, que assim ele vai estar contribuindo com o município. Então, esses catadores, esse material que é gerado pelo comércio, que eles jogam ali na rua, de qualquer forma. Próximo à delegacia. Exatamente. Que ele seja entregue com o dia certo para a Colimpa. Então, não precisa a empresa coletar isso, essa empresa que for contratada. Sim. E também não precisa coletar o resíduo sólido reciclável, porque aí quem vai estar coletando são as cooperativas de catadores de recicláveis. Portanto, esse valor pode sim diminuir e aí a gente pode estar contribuindo com o governo nesse momento, enquanto sociedade civil, para que Ilhéus está passando por essa situação tão difícil, né, no município, para que a gente coopere para que esse valor seja diminuído também, claro. E com certeza, havendo essa diminuição, quem vai sair lucrando é a sociedade, não somente os cofres do município, que hoje já estão sucateados. Exatamente. Então aí você tem mais, que aí a gente coloca no item 2, que é exatamente o edital, infringindo o mandamento acerca do direito e a proteção da cooperativa de catadores, como Celinha falou. Nós não queremos que eles fiquem catando lixo misturado com lixo hospitalar, não. Eles não vão nem lá no lixão mais, isso não existe. Eles têm que já receber o lixo separado, porque você na sua casa que está nos ouvindo, você não tem que misturar o seu lixo. Você tem que já deixar separado o seco do molhado. O seco entrega para a cooperativa de catadores e o molhado, o município vem e coleta no dia certo, da forma correta e leva para o aterro. E para lá não pode ir resíduo sólido infectante. Tem que ir para essa empresa que vai ser contratada e que no edital tem que estar muito claro que eles não vão jogar lá. Então, Ilhéus tem uma cooperativa, isso deve ser respeitado, porque tem que fazer a inclusão socioprodutiva deles. E aí tem a admissão de subcontratação, cessão e transferência total parcial do objeto dessa licitação, que a gente entende que fere a isenção e isonomia que se deseja lançar, né? Porque está num só lote todos esses serviços. Isso realmente nos preocupou, porque isso limita as empresas a participarem do processo de licitação. Porque 20 empresas pegaram os contratos, 20 empresas. Se 20 empresas se interessaram, por que apenas 6 apareceram? Porque elas disseram, ora, desse jeito que está colocado aí, eu não tenho condição de fazer tudo isso. Eu não sei se a prefeitura, qual foi o governo, como foi que pensou, se é mais fácil ele gerir apenas um contrato. Aí realmente eu não tenho competência para fazer esse julgamento. Mas fiquei preocupada que fossem tantos serviços para uma mesma empresa, foi isso. E tem aquele critério, né? Uma mesma empresa fazendo tantos serviços, será que mais à frente não vai haver que está havendo sobrecarga nos serviços prestados ou até mesmo camuflar um certo serviço e deixar de ser feito? Nos preocupa isso. Então nós queremos contribuir com o poder público, né, no sentido de fazer com que eles pensem se isso realmente é dessa forma, mas todas as observações que foram feitas, elas vão ser analisadas. E se vai ter interposição, se alguém vai entrar com alguma solicitação de anulação, nós não sabemos, mas nós estamos em contato também com o Ministério Público Estadual, que está acompanhando todo esse processo, que é natural, não é? Para que isso não venha lá na frente criar até mais um problema para o próprio gestor do município, de mais improbidade, e que fica levando a cidade hoje a uma situação como nós estamos ruim, porque eu acho que o gestor tem que estar livre desse tipo de coisa para que possa gerir realmente o município e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma para todos nós. Bom, o próximo encontro, o segundo round da licitação do resíduo sólido de Ilhéus está previsto para segunda-feira. Segunda-feira, no mesmo horário, às 9 horas. Nós conversávamos com o presidente do Observatório Social há alguns dias atrás, numa reunião, e o Observatório Social também deve recomendar ao governo para que tenha um local que seja mais confortável, tanto para os servidores,
que eu fiquei vendo ontem, doutora Daniela, Andréa, o outro rapaz, esqueci o nome, me perdoe, que fazem parte da comissão de licitação, numa situação horrível. Nós da sociedade civil, os licitantes, né, quem aparece para concorrer, a sociedade civil de um modo geral, alguns querem sentar à mesa porque vão realmente conferir os documentos. E outros querem ir apenas para assistir, para ter ideia de como é que acontece. E é importante. Dá lisura ao que está acontecendo. Exato, legitima o processo, não é? E faz as observações que são necessárias. Ontem se fizeram presentes outras instituições, a PPI e a PLB, não ficou até o final, porque acho que tinha outras atividades ali na frente da própria prefeitura. O Reúne Ilhéus encaminhou dois representantes. Isso sindicato, é bom. Vários sindicatos apareceram, o Sindicato dos Servidores, LU, também apareceu lá, depois saiu. Vários outros sindicatos compareceram, né? E tudo isso está registrado em ata. Agora, só assinou a ata quem ficou até o final do dia de ontem, da sessão do dia de ontem, que foi encerrada às 15h30. A próxima semana será às 9 horas, não é? E eu acredito que no mesmo local. Eu havia sugerido que fosse até no Palácio Paranaguá, ali no Salão muito mais Nobre. Espaço. Eu não sei por que não aconteceu. Muito melhor. Mas vamos aguardar aí para ver o que é que acontece. Ou outro local, como a Fundação Cultural de Ilhéus. Sim. Né? Um outro local, não há problema auditório nenhum. bom para isso. É porque no Palácio pode ser, porque aí tem os processos que tem que levar também. Então, eu não sei como essa questão da logística. Pode ser também o salão da associação. Agora tem que ter tudo, tem que ter acesso à internet, tem que ter a rede de energia elétrica tranquilo. E ontem a gente conseguiu, eu levei um T, mas, olha, tudo aconteceu. Eu consegui registrar o computador no colo e fui registrando ali, passo a passo, no grupo de Olho na Câmara de Vereadores do Facebook, não é? E foi possível fazer isso. Mas é isso, Demis. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos aqui à disposição. Tá ok. Eu gostaria de dar sequência ao bate-papo, mas em virtude do pouco tempo que temos, eu quero agradecer e dizer que continue conosco e volte mais vezes. Precisamos manter essa interação sempre. Ô, seu Demis, Oi. Desculpa os entrosamentos aí. Mas Desculpa, eu queria... Desentrosamento. Eu queria pedir essa oportunidade de falar uma coisa aqui no seu programa. O senhor vai me perdoar, mas o senhor vai me permitir um minuto aí. Tá permitido, senhor Demis? Tá permitido. O negócio é o seguinte, é porque eu vejo aí algumas pessoas de forma, eu não sei que forma é essa, que eu não vou nem falar, falando que essa pessoa aqui, Dona Socorro, que o pessoal ligou aqui para parabenizar o trabalho dela pela Sociedade de Ilhéus. Sim. Fazendo aquilo que muita gente que ganha para fazer não faz. É verdade. Fica dizendo que ela é contra Ilhéus. Aí eu pergunto, é contra porque ela está atenta para não permitir, seu Demis Dora, as traquinagens obscuras de interesse de pessoas e de grupos? É isso? Era esse o meu protesto que eu queria fazer contra essas pessoas que não são cabriocráticas, que ficam fazendo essas afirmativas com uma pessoa tão importante para Ilhéus, que faz um trabalho muito importante para todos os povos, principalmente os povos que não têm vez e não têm escultura como eu. Pronto. Muito obrigado.